Queridos, eu sei que nem todo mundo conseguiu assistir a aula ontem e como a gente não estava no computador, eu não consegui mostrar o Jornada por dentro. Então eu quero fazer um tour com vocês para vocês entenderem o que tem lá dentro do Jornada. Veja, eu vou fazer um tour no Jornada de Civil, mas obviamente para o Jornada de Penal, de Trabalho, de Constitucional, as regras que se aplicam são exatamente as mesmas, belezinha? Elas só são adaptadas, moldadas segundo a didática de cada professor, as técnicas de cada professor, mas a ideia geral do Jornada é a mesma, é replicada para todas as matérias. Então vamos lá. Quando você entra no Jornada, é isso que você vê. Você vai ter o Comece por Aqui, que vai te explicar as regras da prova, como funciona a prova, orientações para o dia D, análise das provas anteriores com todos os temas que foram cobrados anteriormente, a estrutura do Jornada, como você prepara o seu VLAD, quais artigos marcar, quais leis são mais importantes e tudo que você precisa está reunido aqui nesse Comece por Aqui para entender as regras do jogo. Quando você clicar aqui, você vai baixar o seu cronograma. E o seu cronograma vai ser crucial para você entender o que fazer a cada momento na sua preparação. Então você vai entrar, você vai ter até domingo para entrar. Na segunda-feira a gente começa e na segunda-feira você já vai começar com o Comece por Aqui. Talvez você já tenha visto esse módulo até então, e aí você pode ir adiantando se for necessário. Na terça-feira, aí sim nós vamos para o módulo que para mim é sem dúvidas o mais importante do Jornada, porque ele é um módulo que só existe no Jornada, não tem em nenhum outro lugar. E nesse módulo, eu e os professores das respectivas matérias reunimos o segredo da peça das questões. Saber fazer uma prova de segunda fase não é saber a matéria, não é saber conteúdo. Conteúdo, você vai levar o seu querido e adorado VLAD para sua prova e todo o conteúdo que você precisa está aqui. Se você aprender a manusear esse vademecum, aprender a buscar palavras no índice remissivo, aprender como você vai achar as teses e passar essas teses para sua peça e para suas questões, é isso que vai te aprovar. Então, você vai perder muito, não vou dizer que você vai perder muito mais tempo com isso, mas você vai dedicar muito mais tempo a esse módulo, a entender como funciona esse módulo, do que aí diretamente no direito material e processual vendo aula desembestadamente. Belezinha? Então, o que vai fazer a diferença, a grande diferença, é saber a base dessas estratégias que estão linkadas aqui no segredo da peça das questões, para depois, com essa base construída, aí sim você começa a ver as aulas de matéria propriamente dita. Então veja, aqui na primeira semana você vai só entender essas regrinhas. São regras que vão ser aplicadas em todos os simulados que você fizer. Você vai aprender a identificar qualquer peça segundo a trilha processual. Você vai entender o gatilho de identificação. Você tem cadernos de ativação para fazer isso na prática. Você vai aprender a fazer um esqueleto que sirva para qualquer peça possível. Você vai aprender a técnica do escrutinamento para nunca mais deixar de ganhar pontos relativos a teses de direito que estejam na lei. Você vai ter caderno de ativação para aplicar essas técnicas. Então, todas as técnicas que forem passadas aqui, elas são seguidas desses cadernos de ativação. Então, por exemplo, como identificar peça? Você vai ter aqui um material complementar que vai te trazer a trilha processual e vai te explicar essa trilha passo a passo. Aí aqui você vai ter adiante o gatilho de identificação das peças. Você vai ter um caderno de ativação para tentar adivinhar quais são as peças respectivas. Esse caderno de ativação vai te trazer exercícios práticos para você identificar. Então, ele te traz um enunciado, qual que é a peça? Ele te traz outro, qual que é a peça? E depois você tem o gabarito desse caderno de ativação. Aqui também você vai ter o gatilho de identificação das peças. Como você sabe qual peça é qual peça? Você vai seguir as informações do enunciado, mas há uma forma de facilitar essa identificação. Petição inicial, ações de conhecimento, não tem processo em curso. Procedimento especial é descrito no procedimento dos artigos 539 a 770. O nome da peça é o previsto na lei. E aí eu trago os exemplos. Embargo de terceiro, como é que você identifica os embargos de terceiro? Uma espécie de petição inicial de procedimento especial. Tem um terceiro estranho à lide que tem algum bem de sua posse ou propriedade indevidamente restrito. Então aqui você vai ter os gatilhos de identificação de cada uma das peças. Em seguida, a gente vai ter o esqueleto universal. Cara, como essa aula é importante.
Isso aqui devia ser matéria na escola. Você aprender a fazer um esqueleto. Porque ainda que caia uma peça inédita, como caiu no exame anterior, você sabe identificar porque você aprendeu a usar a trilha. E você sabe resolver porque esse esqueleto resolve qualquer peça na vida. Qualquer peça na vida pode ser respondido com esse esqueleto universal. E quando você aprende a fazer esse esqueleto universal e estruturar esse esqueleto universal, você consegue fazer uma peça inédita que te cobre. É só você identificar certo que você consegue fazer ela. Então, esse esqueleto, ele é uma coisa só que eu destrincho ele em 3 partes para ficar mais fácil de entender. Então, o esqueleto, ele é simples assim, ó. Ele é simples assim. Você vai fazer um raio-x, vão ser 5 perguntas que você vai se fazer enquanto você lê a peça, e você vai fazer um esqueleto com 8 tópicos. Tem petição de interposição? Qual é o endereçamento? Qualifique as partes. Descreva os fatos brevemente. Coloque os elementos genéricos e específicos. Fale sobre o direito, sobre os artigos fundamentos legais. Traga os pedidos e encerre a peça. Isso aqui resolve qualquer peça que você vá fazer aqui em civil. E aqui você tem o esqueleto destrinchado. Aqui eu te explico como você vai aplicar esse esqueleto universal. Então, ó, eu pego uma peça de base, é como se fosse uma bicicleta de rodinhas. Eu vou te dar um molde para você andar enquanto você ainda não sabe pedalar sozinha. Depois que você souber pedalar sozinha, você tira as rodinhas. Mas no começo é assim que você faz. Aqui, ó, raio-x. Cliente, você deveria escrever Luiz. Parte contrária, você deveria escrever Ricardo. Pretensão, você deveria escrever reforma da sentença em procedência. Então eu vou explicando ponto a ponto o que vai em cada parte do raio-x do esqueleto, com um caso concreto, para que você aprenda a fazer esse passo a passo. Depois, aí você vai imprimir esse esqueleto. Você pode imprimir umas 3 versões dele, pelo menos, que vai ser a sua bicicleta de rodinhas que você vai usar durante os seus simulados para anotar o que é necessário e para fazer na prática. Então, esqueleto, tem petição de interposição? Sim ou não? Qual é o endereçamento? Qual a qualificação das partes? Quais são os fatos? Quais são os elementos genéricos e específicos? Para entender os elementos genéricos, a gente parte do artigo e vai para a tese. E os elementos específicos, parte do artigo e vai para a tese. Para entender os elementos de direito, a gente parte da tese e vai para o artigo. Manda, eu não estou entendendo isso. Na aula você vai entender, porque a gente faz junto. Eu vou criando com você um esqueleto universal, preenchendo ponto a ponto. Nos pedidos, nós temos a técnica ORI, o que se quer, repetição de fundamentos e elementos genéricos específicos. Em cada ponto aqui, você vai ter a descrição de quais pedidos precisam ser feitos, para que você não esqueça nada. E, por fim, o encerramento. Então, isso significa que tudo que você precisa para montar uma peça do zero vai ser explicado aqui, mesmo que você nunca tenha feito uma peça na sua vida. A técnica do escrutinamento, que é a grande joia do jornada. Você vai aprender a fazer a técnica do escrutinamento. Você vai ter um caderno de ativação para colocar essa técnica em prática. Você vai ter o gabarito dessa peça. Então, veja só, a técnica do escrutinamento. Escrutinamento é uma das técnicas mais importantes que você vai usar no seu esqueleto. Você vai usar o escrutinamento para preencher diversos pontos. Então, eu te mostro em quais partes do teu esqueleto você vai usar o escrutinamento. Aí eu ensino você a escrutinar os artigos genéricos. Aí eu ensino você a escrutinar os artigos específicos. Isso quer dizer que eu vou te mostrar onde procurar no Vademecum os fundamentos que vão estar no seu espelho. Se é uma inicial, onde que vão estar os fundamentos aqui no Vademecum que vão estar no espelho de correção? Se é uma contestação, onde que você vai tirar os fundamentos para colocar na sua peça? Se é uma reconvenção, onde você vai tirar? Se é uma apelação, se é uma consignação em pagamento. Eu vou te mostrar ponto a ponto como escrutinar essas teses para que, na hora de você fazer a sua prova, todos os elementos que estejam aqui constem também no seu gabarito. Então, a técnica, ela é pormenorizada. Tem uma aula de mais de 1 hora só te ensinando a aplicar essa técnica do escrutinamento. Vou te ensinar também a como identificar teses. Mais 1 hora de aula só te ensinando a identificar teses para que nada fique em branco, para que nada passe batido. Encontrar artigos no índice remissivo. Isso aqui você vai ter uma aula para fazer, mas na aula você vai ter a ideia geral. Como é que você aprende a fazer isso? Nos simulados.
Nos simulados, na resolução dos simulados, nós faremos isso juntos. Nós teremos essa resolução palavra por palavra, para que você não se perca. E você veja como eu mesma busco os artigos no Vademecum. Eu gravo a busca dos artigos para você fazer junto comigo. Como fundamentar da forma certa, a forma que a FGV espera que você fundamente a técnica FAQ. E como fazer um pedido perfeito de acordo com a técnica ORI. Depois você também tem aula sobre o mapa das questões. Então perceba que aqui no segredo da peça das questões, você terá as informações que você vai usar durante o restante do curso todo. Aí nós iremos para o direito material. Você vai ver que as aulas de direito material, elas têm diferentes tempos. Tem aula que tem 12 minutos, tem aula que tem 27, tem aula que tem 18. Qual é o tempo da aula? O tempo da aula é o tempo necessário para que a gente passe por aquele tema com profundidade. Porque uma coisa que me irritava de cursinho é ter blocos de aula, blocos de aula de 30 minutos. Aí enfia um monte de tema numa mesma aula, você fica com dúvida, você não sabe voltar na aula que você precisa para tirar aquela dúvida, você nem lembra em que aula que tá. Então eu acho que isso fica uma feira do caqui, não gosto. Por isso aqui no Jornada você tem a aula do tema específico. Se você abrir aula de pessoas naturais, adivinha do que a gente vai estar falando? Pois é, de pessoas naturais. A aula de capacidade civil, a gente só está falando de capacidade civil. E todas as aulas têm os materiais complementares correspondentes. Quer dizer que você vai poder baixar o mesmo material que o professor usa na aula para fazer os seus próprias anotações, para fazer os seus apontamentos que você julgar necessários e fica mais fácil de rever no final. E você vai ver aqui também que você vai ter algumas cores para marcar o seu material. Então, ó, entendi bem, perguntar, rever. Se você entendeu bem, você marca de verdinho. Se você precisa perguntar lá no grupo, você vai marcar de amarelo. Se você precisa rever, você vai marcar de vermelho. Isso vai te ajudar a fazer o controle daquelas matérias que você não entendeu muito bem ao longo do processo. Então, imprima esse seu material complementar, cola na tua geladeira e vai acompanhando isso, vai acompanhando o seu progresso. Isso também vai te ajudar a te dar tranquilidade de saber que você está no tempo certo, que você está fazendo o que precisa ser feito. Não deixe acumular matéria, gente. Porque vocês, às vezes, demoram um pouquinho para começar a pegar no tranco, e aí, a hora que vai pegar, tem um monte de coisa atrasada, e você fica com aquela sensação de que não vai dar tempo. No Jornada, você vai ter que estudar muito menos que no Missão. É muito menos tempo de aula por dia, muito mais tranquilo. Então, siga o cronograma certinho, bonitinho. Beleza? Não fique com a falsa sensação também de que se você deixar tudo para a última hora, vai dar certo, porque não vai encavalar a coisa. Você não vai ver só as aulas de direito material e depois só as aulas de direito processual. A gente vai mesclando. Você vai ver um pouco do direito material, um pouco do direito processual. Seguindo o cronograma aqui, ó. Um pouquinho do direito material na quarta e direito processual na quinta. Na sexta, direito processual. Na quarta, direito material. Então, a gente vai intervalando isso para que você consiga passar por todos os pontos do direito material e passar por todos os pontos do direito processual. O direito processual e o direito material são absolutamente completos, né? Eu não preciso nem dizer. Tudo que você precisa sobre os temas que podem ser cobrados está aqui. Todos os temas principais estão aqui. E, obviamente, a gente vai ter simulados. Esses simulados, eles vão ser corrigidos pormenorizadamente. Além de você ter aula de correção, em que eu escrevo palavra por palavra contigo, eu busco no Vademecum contigo, além de você ter isso, você vai ter uma navegadora que vai corrigir cada ponto, cada item do seu simulado e vai te dizer se você fez ou se você não fez, se você acertou ou se você errou, no que você precisa melhorar. Ela vai te dar um feedback real e sincero daquilo que você precisa fazer para melhorar a sua nota. Então, nós teremos 6 simulados no total. Aqui você vai ter as peças por tema. Então, fez os simulados, mas ficou em dúvida em alguma peça específica. No final, você vai poder rever essas peças por tema, que também são feitas palavra por palavra. Aqui você vai ter acesso ao grupo do Telegram e alguns simulados extras. Manda, eu já fiz os 6. Eu posso fazer outros? Pode e deve. Se você tiver tempo sobrando, treino nunca é demais. Então, você vai ter os simulados aqui. Esse é o Jornada completo. Todos os materiais, tudo o que você precisa está reunido aqui num só lugar. Você vai ter o acompanhamento dos seus professores. Não vai ser um monitor qualquer que vai te responder as dúvidas. Você vai ter um grupo pequeno, um grupo de alunos pequeno, só com os seus professores,
e você vai poder perguntar diretamente para eles. Professora, eu estou em dúvida desse tema aqui. Você vai poder mandar foto, você vai poder mandar áudio, você vai poder realmente tirar a sua dúvida. Porque não tem nada pior do que você ter uma dúvida e você não saber para quem perguntar. Agora você sabe. Você vai ter também a sua navegadora corrigindo o seu simulado. Ela vai corrigir item por item e te dar um feedback sincero do seu resultado. E você vai ter todo o aparato necessário teórico do direito material, do direito processual e principalmente estratégico, para você entender o que de fato é esperado numa segunda fase. Não adianta saber a matéria, você precisa saber fazer prova. Então, tudo que você precisa está reunido aqui no Jornada. Eu realmente espero que você decida entrar até domingo, que é quando as inscrições se encerram, e que você decida fazer parte do Jornada e tá pronto para fazer a última prova da OAB da sua vida. A gente se vê lá dentro.